1 de João 2. 1 de João 2. Deixa sua Bíblia aberta aí. A Bíblia tem que estar em 3 lugares. Aonde, irmãos? Vamos embora, gente. Vamos lá. A Bíblia tem que estar em 3 lugares. Aonde? Na mão, na mente, no coração. Amém. Outra coisa. Vaso. Diga assim, crescimento. Ah, irmão, o que aconteceu, irmão, nesse dia que eu fiquei fora? Por que vocês estão xoxos assim? Diga assim, crescimento, irmão. Crescimento. Crescimento não é obra do acaso. Crescimento, irmãos, é fruto de trabalho. É fruto de trabalho. Nós trabalhamos para crescer. Você trabalha para crescer emocionalmente, intelectualmente, financeiramente. Igreja trabalha para crescimento. Nós trabalhamos para crescimento. Ok? Irmãos, é aquilo. Vocês sabem do que eu falo aqui com relação a isso. Se Deus não me falar, eu vou ficar calado. Se Deus me falar uma coisa, eu vou morrer falando o que Deus me disse. E Deus me falou, vem uma segunda onda de crescimento. Então eu vou instigar vocês até vocês enjoarem e falar assim, mas de novo? Quando vocês falam assim, de novo, é porque vocês vão estar entendendo o assunto. Crescimento não depende apenas de pastor de igreja. Crescimento não depende apenas de líder de evangelismo. Crescimento depende de uma igreja inteira envolvida. É um povo que trabalha. A melhor coisa do mundo é você ser um participante dentro da família e não um aproveitador da família. Ok? Quando meus pais compraram o armazém no Areal, eles me chamaram para poder trabalhar. E eu trabalhava com eles, com 13, com 14 anos. Então, todos nós éramos participantes daquele negócio. Não éramos aproveitadores. Não, eles ganham dinheiro para nós nos aproveitarmos. Não, nós participávamos juntos. Todo mundo trabalhava. Então, eu quero trazer uma palavra com vocês aqui sobre crescimento. E aí, é aquilo. Vocês sabem, irmão, qual é o ditado antigo que diz o seguinte? O que engorda o boi? É o olho do dono. Então, você viaja, irmão. Eu viajo. Mas, irmão, eu sei tudo o que acontece. Por exemplo, eu preguei domingo na Assembleia de Deus de Rio Bonito, 95 anos. E sei que a pastora Fernanda pregou em 2 Reis, capítulo número 4. Porque ela está pregando e eu estou de olho nela. Começou devagarzinho, falei assim, ela vai fazer aquele negócio de vozinha de mãe de novo? E aí ela começou, virou a chave lá e botou Renan para poder tirar a oferta no final, tipo, eu entendi, não, se der errado, Renan conserta, não, ok? E depois foi a festa dos adolescentes aí, teve um adolescente que caiu aqui no meio, aqui correndo, ó, tá vendo? Eu tô vendo, rapaz, tô ligado, Vaso. O problema, irmão, que eu tô lá no meio do... o culto tá demorando pra caramba pra vir da oportunidade, e eu assistindo o negócio, daqui a pouco... o pastor que escreveu, um camarada que escreveu sangue sobre o altar. Eu falei, ué, outro? E eu assistindo vocês aqui, e o cara lá falando, né? E Machon, o evangelista Machon, pregou sobre flechas. Foi ou não foi? Foi uma benção ou não foi? Né? Rapaz... Machon, acho que deu um cascalho para o evangelista Soraya, porque a Soraya só faltou subir no púlpito aqui e vir aqui na... isso é... Não é verdade? E eu vou utilizar um pouquinho do que Machon falou. Não vou falar sobre flecha, mas vou falar sobre filhos, ok? Então vamos lá. Vocês abriram sua Bíblia, 1 de João, capítulo 2, versículos número 1. Diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas o que eu quero é simplesmente a saudação. Olha a saudação que João chama a igreja. João chama eles de meus filhinhos. Meus filhinhos. É sobre isso que eu quero falar com você. Machon falou uma coisa aqui sobre flechas. Que flechas como na mão, filhos são como flecha na mão do valente, ok? E ele enfatizou aqui dizendo que podem ser filhos biológicos e filhos espirituais, ok? Então eu quero falar com vocês sobre isso aqui. O reino de Deus é um reino em crescimento. O reino de Deus é um reino em crescimento.
O reino de Deus. Apesar de... Tem hora que Jesus diz assim, quando vocês orarem, ore dessa maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha. Mas Jesus também dizia, o reino de Deus é chegado até vós. Eu tenho que orar para que o governo de Deus se estabeleça por completo na terra, mas eu preciso saber que o reino de Deus já está na terra. O reino de Deus já está na terra. E o reino de Deus na terra é um reino que se expande. O que seria esse reino? É o governo e é o domínio de Deus sobre a terra. Ok? Então veja só. A Bíblia vai dizer duas coisas que nós precisamos entender. Os serafins, qual é a canção dos serafins? Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. Toda a terra está cheia. Mas nos profetas menores vai dizer assim, porque o conhecimento da glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Então a terra está cheia da glória, não vai se encher, ela está cheia. O que vai se encher é do conhecimento dessa glória. Jesus, ao nos ensinar a respeito do reino, ele vai usar dois exemplos sobre crescimento do reino. Quais são? Ele vai usar duas parábolas. Grão de mostarda, anote. Primeiro, grão de mostarda. Segundo, fermento. As duas figuras sobre crescimento do reino. Jesus disse que o reino dele cresce. Lucas capítulo 13, versículo 18. Mídia, vamos lá. João Vitor lá de Jaraguá. Bichinho baixinho, meu filho, mas o bichinho é bom de Bíblia. Ô menino bom de Bíblia. Rápido ele acha aquilo lá. Vamos lá. E dizia... Aqui é semelhante o reino de Deus e ao que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando-o lançou na horta. Cresceu, fez-se grande o quê? Grande árvore e em seus ramos aninharam as aves do céu. Por que ele usa o exemplo do grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é a menor das sementes. Mas ela na terra, o que ela faz? Ela cresce, vai criar-se um arbusto e as aves do céu vão se aninhar debaixo dela. Então ele está dizendo que o poder do reino é para crescer. O poder do reino é o invisível. Ele chega no lugar e ele tem que crescer. Vou repetir. O reino de Deus chega no lugar e ele tem que crescer. Vou repetir. O reino de Deus chega numa localidade e ela tem que crescer. O outro exemplo, fermento. Mateus capítulo 13, verso 33. 13, 33. Mateus 13, 33. Olha lá, olha o que está escrito. Outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Você pega o fermento, joga na massa. O fermento some na massa. E o que ele faz? Cresce. Ele faz a massa crescer. Então não sou eu, não é Valber Ferreira. É Jesus, e o que Jesus fala está na ordem do absoluto. O reino de Deus tem que crescer. O reino de Deus tem que crescer. Você não diz para seus filhos crescerem. Por exemplo, o de Cleito, está com quanto tempo já? 1 ano e 6 meses. Fica em pé aí, Cleito, com ele no colo. Faz um favor para mim. Olha o tamanho da criança. 1 ano e 6 meses, olha o tamanho da criança. Cada dia que passa, você olha, esse garoto está maior. Daqui a pouco vai bater 2 metros. Obrigado. Alguém mandou, como é que é o nome dele mesmo? Nicolas. Nicolas, alguém mandou Nicolas crescer? Não. Se Nicolas não crescesse, os pais iam falar assim, está doente, tem problema. O não crescimento é sinal de que tem problema ali. Então o discipulado na tua mão tem que crescer. O trabalho de jovens tem que crescer. O trabalho de adolescentes tem que crescer. Diz amém, gente, pelo amor de Deus. A plenitude, então, tem que crescer, irmão. Até o final do ano, a gente tem que crescer muito.
Entenda uma coisa, não surfe, não fique surfando para sempre no sucesso do passado. Entenda, aprenda a se desafiar. Aprendam a se desafiar. Porque qual é o lugar mais perigoso da sua vida? Anote isso. O lugar mais perigoso da sua vida é seu último sucesso. Porque você pode se acostumar naquele sucesso que você teve e abandonar as coisas que você tem para frente. Ah, eu ganhei isso aqui, eu conquistei esse carrinho aqui, aleluia. E você se esquece que à frente pode ter alguma coisa melhor. Então você não pode, eu sou agradecido sempre, satisfeito jamais. Então eu tenho que entender, eu preciso entender. Toda igreja tem que sofrer esse problema, falta de lugar. Vou repetir, toda igreja tem que sofrer com falta de lugar. Por que eu estou falando com isso? Você precisa se desafiar. Falei para Chuína aqui. Ele não está aí hoje não, ele falou que vinha conversar comigo, não está aí hoje não, mas tem uns líderes aí, os sublíderes aí, ó, os discípulos de Chuína aí, de Nádia aí. Aí eu estava viajando também, não estava? No culto de jovem, não foi? Aí quem que pregou no culto de jovem? Foi Alex. Fala Alex. E aí me mandaram, mesma coisa, eu estou lá em São Paulo, me mandaram. Quantas pessoas tinham no culto? Tinha X pessoas. Pastor, tinha X pessoas e eu vim com um balde d'água por cima. Bluf! Muito legal, um número muito legal em relação a muito tempo atrás. Em relação à realidade que vocês estão, esse número não é bom. E falei com ele, não fique achando que, por causa do sucesso que você teve há 1 mês, há 2 meses atrás, que isso vai andar normalmente sem trabalhar. Tem que apertar para crescer. Se você achar, um culto bateu 200 pessoas, então ter 200 pessoas é uma coisa para celebrar? Não. Porque 200 pessoas, ok? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? 200 pessoas já é algo que você conquistou. Você precisa aumentar a régua. Qual é o desafio? O desafio é chegar aqui. O desafio é chegar aqui. Você bateu em determinado lugar, você tem que ampliar esse horizonte. Você tem que ampliar seu horizonte. Sua família precisa crescer, a renda da sua família precisa crescer. O seu nível intelectual precisa crescer. Seu nível espiritual precisa crescer. Aleluia, o culto está sendo uma bênção, o louvor está sendo uma bênção. Pastor, está tudo encaixadinho, o pessoal canta com uma maravilha. Então tem que ter desafio. Qual é o desafio? E canta bem, então já não é mais desafio, você já dominaram a técnica. Qual é o desafio? Haver cura enquanto está se cantando. Haver salvação enquanto está cantando. O reino de Deus é um reino que cresce. Então entenda uma coisa. Primeira coisa, era o seu desafio de pregar. Para você dominar o seu medo. Você tinha pavor do microfone. Eu vou pregar. Aí você foi, encarou, venceu o seu medo. Então, pegar o microfone e pregar já não é mais um gigante para você, não é um desafio. Por quê? Porque você já, de alguma maneira, eu fico meio tremendo, não, Aline? Fica meio tremendo, tal, quando pega o microfone, mas você já domina a técnica. Qual é o seu desafio? Ter uma palavra revelada. Subir a régua. Subir a régua. Por isso, não fique me perguntando. Quando você não quer uma resposta, você não faça uma pergunta. Se você fizer uma pergunta, você tem que estar disposto a ouvir a resposta. Se você perguntar, como foi a mensagem? Fique disposto para ouvir a resposta. Entenda uma coisa, perguntaram para um sábio, aquela coisa, gafanhoto? Não tem aquela propaganda do gafanhoto? Gafanhoto perguntou para o sábio, quantos anos o senhor tem? Ele disse, em relação ao pé de alface, eu sou muito velho. Em relação à montanha, eu sou muito jovem. Ele respondeu ou não respondeu? Sim. Vai depender de quem estava ouvindo.
fazer suas análises. Entenda uma coisa, escute bem uma coisa. Tem determinada comida que de quem vem, você bate palma. Mas a mesma comida vindo de determinada pessoa, você tem que ter uma crítica construtiva. Parou de crescer aqui, tua régua, você estabeleceu uma régua e você não passou disso aqui. Porque o reino de Deus é reino de crescimento. Júnior tá rindo mais, irmão. O Júnior tá com o dente mais fluorescente do que Amadeu. Por quê? Porque aí, ó, isso aqui, irmão, isso aqui custa mais de 10 contos, isso aqui, ó. A empresa, ó, veio patrocinar Júnior, ó, mandou de graça para ele, chegou, Júnior, pastor! Porque Júnior, tudo que acontece com ele, manda para mim, pastor, chegou. Cheguei ontem, tinha mais 2 baterias aqui, porque Júnior dá aula numa bateria pererequinha branca aqui dele aqui, e a Nagano falou para ele, ó, nós não queremos mais que apareça essa marca nos seus vídeos. Ele falou assim, mas eu dou aula nisso aqui. Ele falou assim, então nós vamos resolver o problema. Mandou mais uma bateria intermediária e mandou uma de início. Júnior está com 3 baterias, 0 bala que veio de lá. Aí. E ele feliz, e ele foi lá tomar café comigo hoje. Falei, Júnior, vamos tomar café, Júnior. E na segunda-feira eu dei. E, que legal, Júnior. Hoje ele foi tomar um café. Pastor! Falei, olha, Vaz, deixa eu te falar um negócio. Você precisa melhorar seus solos. Seus solos são tudo iguais, você está se repetindo. Você estacionou nisso aí, você não está crescendo aí para apresentar o que você sabe fazer, não. Você precisa mudar isso aí. Reino de Deus é um reino de crescimento. Cadê seu testemunho novo, se você só conta coisa velha? Reino de Deus é como fermento. Fala, Jesus. O reino de Deus é como um grão de mostarda e é como fermento da massa. Você tem que crescer, meu irmão. Fala aqui, Jesus. Você não pode ser o freio que te impede de crescer, meu irmão. Porque só você é o limitador do seu crescimento. Então veja só. Se o reino tem que crescer, isso aqui é uma máxima, tem que crescer. Igreja tem que crescer. Me ajuda aí, irmão. Isso eu sei que é chato, mas fala aí. Fala com outra pessoa, a igreja tem que crescer. Fala para o teu irmão, a igreja tem que crescer. A igreja tem que crescer. A igreja tem que crescer. A igreja precisa crescer. A igreja tem que crescer. A igreja tem que crescer. Tem que crescer. A igreja, vou repetir. A igreja tem que crescer, meu irmão. A igreja tem que crescer. Mas o que a gente vai ver na Bíblia? A gente vai ver na Bíblia que a solução para esse problema chama-se filhos. Filhos são a resposta de Deus para crescimento. Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho. 1 Timóteo 1:2, vai. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo era casado? Diga não. Paulo era casado? Não. Paulo tinha filho? Não. Mas Timóteo é o que dele? Filho na fé. Não tem filho biológico, mas tem filho na fé. Tito, capítulo 1, versículo número 4. Tito. Gente, vocês estão usando a Bíblia aí? Ou vocês estão fechando a Bíblia? Bora, gente, estudo hoje, abre a Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo número 4. O que diz lá? A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então Paulo diz, não tenho biológico, mas tenho filho espiritual. Aí eu pergunto a você, aonde estão seus filhos? Aonde estão os filhos que você tem gerado? A quem você gera? Quem você tem gerado? Você hoje tem que sair deste lugar. Você hoje tem que sair deste lugar dizendo, Senhor, eu vou gerar filhos espirituais esse ano, porque é ano de novas oportunidades e eu vou gerar filhos aqui. Aos Gálatas, Paulo disse que sentia
por eles as dores de parto. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Filhos, igreja precisa de filhos. Igreja precisa de filhos. Vou repetir, igreja precisa de filhos. Igreja precisa de filhos. Igreja é família. Família é composta de pai, de mãe e de... Ah, não, irmão. Ô, Renan, nós vamos tomar um café, hein? Eu fiquei esses dias fora, o pessoal tá xoxo, por quê? Família é composta de pai, mãe e... Filhos! Quem está autorizado na igreja a profetizar? Filhos! E vossos filhos profetizarão. Filho não trai pai. Filho traz seus filhos para sentarem no colo do vovô. João Lucas vai vir. E domingo eu ganhei meu primeiro presente de vovô. Como é que está escrito na caneca, Cátia? Isso! Olha que coisa linda! Vovô é pai com açúcar. Por que para dirigir uma unidade da plenitude não pode ser simplesmente o bambambam de teologia, o cátedra, o super, hiper, ultra pregador? Porque o cátedra trai, o pregador trai, o bonitão trai, filho não trai. Pode estar em Teresópolis, pode estar em Portugal, pode estar em Jaraguá, pode estar em Rio Vaza, filho não trai. A esperança da nação está nos seus filhos. O hino nacional brasileiro diz o quê? Que os filhos teus, não filisteus, que os filhos teus não fogem à luta. O filho da terra, o filho brasileiro não foge à luta. Estão armando contra a democracia, estão fazendo cambalacho. O que estavam presos estão soltos, o que está solto estão arrumando maracutaia para ficar inelegível. Mas o filho brasileiro não foge à luta e vai ser revertida essa situação no futuro. Filhos são a resposta de Deus para o caos. Filhos são a resposta de Deus para o crescimento. Fala aqui, Jesus. Filhos são a resposta de Deus para o crescimento. Escute isso aqui. Quando Israel clamou ao Senhor, Deus lhe deu um filho. Em vários episódios da Bíblia. Tinha um problema, a solução vinha do ventre. Nós queremos gente pronta para solucionar problema. É isso que é a verdade. O que nós queremos é gente pronta para solucionar problema. Eu quero que venha um músico de outro lugar para me ajudar. Eu quero que venha um obreiro de outro lugar. Mas o texto, a Bíblia, a carta magna, diz que quando Israel tinha problema, Deus tocava. Vai nascer. Vai ser gerado. Vai ser gerado. Por isso que Diácono Nel, Diaconisa Aline, Renata, a de Josué, como é que é o nome de Josué? Jane e a equipe do Ministério Infantil tem que estar debaixo dos nossos joelhos, porque a resposta está ali, ó. A resposta está ali, a resposta está nos adolescentes. Irmão, é uma boa palavra. A resposta está ali. Veja só. Quando Israel clamou, Deus mandou uma resposta. Sansão, Juízes, capítulo número 13. Quando Israel clamou, Êxodo, capítulo número 3, qual foi a resposta? Deus mandou Moisés, nascido de Joquebede. Quando Deus precisava de um sacerdócio novo, porque o de Eli estava corrompido, Deus toca na estéreo, abre a madre dela e vem Samuel. Ou seja... Filhos são resposta de Deus para crescimento. Quer crescimento na igreja, gere filhos. Não. Quer crescimento na igreja, gere filhos. Guarda o que eu vou dizer para vocês. Satanás é especialista, quer se especializar em roubar filhos.
Porque o diabo não cria filho. Filho só quem cria é Deus. O diabo não tem capacidade de criar um homem. O diabo não cria um ser. Deus criou Adão e o diabo foi lá e roubou Adão de Deus. Você não pode permitir que seus filhos gerados dentro da igreja sejam roubados. Não adianta apenas gerar, porque é aí que é o processo. Escute só. Veja só, se a solução são filhos, a solução está no ventre. 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 A solução está no ventre das irmãs, literalmente falando. A solução está no nosso ventre espiritual, na capacidade de gerar eles. Agora escute uma coisa. É necessário, se filhos são solução, é necessário o que é necessário, pastor? Alguém que clame. 2, alguém que gere. 3, alguém que eduque. 4, alguém que envie. É necessário que alguém clame. É necessário que tem que ter oração. Tem que ter uma igreja que clama. Tem que ter alguém aqui gemendo. Tem alguém aqui gritando. Tem alguém aqui, tem que ter alguém aqui. Tem que ter alguém no meio da plenitude, com o espírito de Raquel. Dá-me filho, senão eu morro. Dá-me filho, senão eu morro. Dá-me filho, senão eu morro. Tem que ter um grito entre nós dizendo: não podemos ter culto sem conversão. Não podemos passar um mês sem receber novos membros. Não podemos passar um mês sem gerar gente nova. Nós vamos crescer, porque tem que ter alguém que clame. Escute, não caio na armadilha de povo. Eu sou líder, mas também sou povo. Como líder, eu tenho uma visão. Como povo, sou como vocês. Quero culto alegre. Quero culto alegre. Uau! Que culto maneiro, cara. A igreja encheu. E o que gerou disso aí? O que gerou disso aí? Qual é o fruto que gerou disso aí? Se você não pegou o nome dos convidados, se você não ligou para eles, se você não foi atrás deles, se você não instigou salvar, quando não tiver conversão, você tem que falar: Senhor, eu fiz a minha parte, mas Senhor, faltou a cereja. Faltou a cereja. Meu filho, mude os decretos através do teu clamor. Mude os decretos através do teu clamor. Deus falou, usou a boca do profeta. Fala para Ezequias: arruma a tua casa que tu vai morrer. Ezequias vira a boca para a parede, a cara para a parede e fala: lembra-te como eu fui fiel ao Senhor. E chorou o Senhor, até que Isaías voltou e falou assim: o Senhor me disse, tu não vai morrer não, mas vai te ser acrescentado 15 anos de vida. Ana chorou, Ana chorou, Ana chorou, Ana chorou, Ana chorou, Ana chorou. Uns vão dizer que levou 20 anos. Ana chorou até que Deus gerou Samuel dentro dela. Oh glória, oh bendito é o nome de Jesus. Chore adiante de Deus e fala: me dá filhos, Senhor. Um povo que clama, Êxodo capítulo 3, e Deus disse para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu desci para livrá-los. Tem que ter alguém que clama. Aonde tem alguém que clama: dá-me filho, levante a sua mão aí, cadê a adolescente? E diga: dá-me filhos, Senhor, dá-me filhos. Se tem alguém que clama, tem que ter alguém que gere. O povo está clamando. O povo está na luta. E aí Deus olha para uma mulher e fala assim: é frouxa. Essa aqui vai desistir. Olhou para outra, essa aqui toda hora está ruim. Essa ali, todo momento está dando crise emocional. Aí ele olha para a outra e fala assim: não, essa aqui é biruta. Essa aqui
é madeira de dar em doido. Essa aqui. Quem é ela? Joquebede. Por quê? Porque na época onde se mata filhos, Deus falou assim, eu posso dar um filho para ela, que essa aqui não deixa filho morrer, não. Essa aqui luta pelo filho. Essa aqui luta, essa aqui eu posso tocar no ventre dela que ela não vai me decepcionar. Por que que ele escolheu Maria? Porque ele sabia que Maria não ia abortar o projeto dele. Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo, você é capaz de gerar filhos espirituais, você pode ganhar aquela escola para Jesus, você pode ganhar aquela moçada que você trabalha toda para Jesus, você pode gerar filhos espirituais. Joquebede e Arão. Joquebede e Arão. Joquebede e Arão. Deixa suar, porque quando, fazer modo de T-Jakes, quando vocês verem uma gota de suor escorrendo, aí vocês vão ver que eu comecei a pregar. Eu preciso de alguém que eduque, porque não basta ganhar, não basta apenas o pessoal da consolidação ligar e a pessoa dizer que quer ser membro e a gente mandar para o discipulado e a pessoa se perder, porque precisa de alguém que sente com ela e eduque. Porque filho dá trabalho, filho dá trabalho. A coisinha mais fofinha, irmão. A coisinha mais fofinha, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Gente, eu tenho umas ideias de vez em quando que eu falo assim, Senhor, por que eu tenho essas ideias? Tem um... Não. É um código entre nós aqui da viagem. É quando alguém estava com dor de barriga, a gente fazia assim... Aí falaram com a filha de Ailton, Juliana. Como é que é o nome dela? Annalise. Olha só. Vou ver se vai sair aqui. A coisinha fofinha, que sorriso. Olha que... Aninha, papai te como. Coisinha fofinha. A coisinha fofinha. Quando a gente chegou em Curitiba, ela toda apertadinha, irmão, porque um frio, meu irmão. Ela apertadinha, daqui a pouco a garota começou assim. Aí eu tô chamando. Gente, cadê a Ailton pra gente ir embora? E a Ailton me largando para esperar. Eu falei, gente, a primeira viagem do cara comigo, me largando para esperar. Daqui a pouco eu falo, pastor, não posso ir. Por quê? Porque a Aninha, meu filho, a caca que ela fez estava apertada, veio até na nuca. Que coisinha linda, viu a gargalhada de fofinha? Mas essa fofinha faz caquinha. E você não joga fora porque faz caquinha. Você limpa e você vai cheirá-la de novo porque ela vai estar limpinha. Filhos espirituais precisam de gente que eduque. Vocês precisam educar os filhos que Deus está mandando. Você precisa educar os filhos espirituais que Jesus está mandando. Pega alguém para discipular. Cola com alguém, discipula alguém. Transfira o que você tem para alguém. Você quer ver Dona Déia ficar doida é quando ela vê criança fazendo muita pirraça no meio da rua. Aí a mamãe fica assim. Falta de um couro. E ela transferiu isso. Porque os meus, quando fazia bagunça, eu pegava a mãozinha fechada e pegava assim e fazia assim. Fica quieto aí. Você transfere o que você aprende. Você não tem como dar o que você não tem. Por que tem esse monte de crente mimado nas igrejas hoje? Falta de gente que discipula. Eduque filhos dessa maneira e só dê para eles o que eles querem. Culto alegre. No dia que faltar esse culto alegre, eles, vaza fora. Filho não, ele vai te ajudar a criar o culto alegre. Ok? Então veja bem. E quem vir? Adonai. E eu estou aqui olhando, meu filho. Eu estou olhando.
Preciso enviar gente para Portugal, preciso enviar gente para Jaraguá, preciso enviar gente para lugar ali, para outro lugar lá. Aonde? Aonde eu vou olhar? Aonde eu vou achar? E você tinha que ter ficado em pé na cadeira para dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Vou falar algo aqui, meu filho, e você não vai embora não, meu irmão. Fica aí da glória. Você não pode mais perder tempo. Você precisa produzir para Jesus. Levante a mão e diga glória a Deus. Uma igreja saudável precisa ter sua matriz, não matriz isso aqui. Matriz de gerar, ok? Matriz de mãe. Saudável. Entenda-se por saudável, úteros férteis. Igreja precisa ter útero fértil. A igreja precisa ter útero fértil. Qual era o problema de Abraão? Porque Abraão tinha sêmen bom, mas ele jogava seu sêmen no útero morto. O útero morto, a Bíblia fala, é como terra seca, é como inferno que não se satisfaz. É como areia que nunca se satisfaz de água. É o útero morto que você joga sêmen, joga sêmen, joga sêmen, joga sêmen e nada. Abraão jogou seu sêmen em Agar, ela produziu. Jogou em Quetura, ela produziu. Mas jogava em Sara e nada acontecia, porque o ventre dela estava morto. Até o dia em que o anjo entrou lá. Até que o anjo entrou lá e tocou. Vou repetir, até que o anjo entrou lá e tocou e retirou a morte. Jesus, nessa noite eu te peço, tira a morte dos ventres espirituais. Até o final deste ano vamos dobrar de tamanho, Jesus, porque esse povo vai gerar vida, Jesus. Entenda, irmão, Jacó usa esse princípio para poder ficar rico. Jacó usa o princípio para ficar rico. Como? Ele pegou ovelhas. E ele fez o acordo, eu não vou explicar, e ele pegava a ovelhinha, ele queria que elas fossem malhadas. Ele botava as varinhas listradas lá na frente. E elas olhavam. Aí ele pegava assim, quando ele via as fracas, ele tirava as fracas e botava saudável. Porque qual era o princípio? Ovelha saudável gera ovelhinha saudável. Ovelhinha saudável gera filhos saudáveis. Porque o DNA passa de um para outro. Vou repetir. O rebelde sempre vai gerar filhos rebeldes, porque gera filho para ele. Jacó entende isso. Ele colocou intencionalmente o que ele desejava que as matrizes gerassem. Entenda bem uma coisa. O altar gera tudo aquilo que ele emana dele. O que se fala no altar gera lá. Você quer finança falando de salvação. Você quer salvação falando de milagre. Você está errado. Se você quer crescimento, você precisa falar de crescimento. Se você quer crescimento, você precisa entender. Fale de crescimento. Crie imagens de crescimento. Crie imagens na cabeça da pessoa. Crie compromissos aonde? Através da palavra. Isso aqui tem poder. Isso aqui tem poder. Vocês têm que sair daqui hoje dizendo crescimento, 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 crescimento. Matrizes fortes, filhos fortes. Deus usou o mesmo princípio com Israel no deserto. Escuta isso aqui. A primeira geração que sai do Egito estava totalmente e mortalmente contaminada pela cultura do Egito. Não havia jeito para eles, a não ser morrerem no deserto. A geração que sai, a Bíblia fala, ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Saiu uma multidão do Egito. E Deus falou assim, não tem jeito, eles não têm como. A mente deles está atrofiada. A mente deles está paralisada. A mente deles não muda. A mente deles está calcificada. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim, aqueles que vão assistir depois. Olhem para mim. Existem pessoas dentro da casa do Pai que elas não serão retiradas. Elas estão ali para sugar a sua força. Para sugar o seu sêmen espiritual sem gerar nada.
Sua atenção e seu foco estão nessas pessoas que geram problema. E Deus disse, eu não vou perder tempo com vocês. Deus disse, todo mundo de 20 anos para cima morre. Vou trabalhar com uma nova. Vou trabalhar com uma nova. Vou trabalhar com uma nova. Foque aonde está gerando. Foque aonde está o novo. Aonde a grama está verde. Aonde a terra pode receber semente. Para de jogar sua semente aonde não te dá retorno. Para de investir em gente que não te dá retorno. Invista em gente que quer te dar retorno. Gente que paralisou e ela fica apenas te puxando, te puxando, te puxando. Ah, rapaz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que Moisés faz aqui? O plano de Deus foi levantar uma geração de filhos do deserto. Deus levanta uma geração de filhos aonde? No deserto. Não viram o mar vermelho se abrir, nascem no deserto, nascem na peleja, mas são filhos do deserto. Filhos do deserto, mas que têm uma cabeça totalmente diferente. São filhos do deserto, mas que não pensam no Egito, porque nunca viram o Egito. Olha aí, meu filho, olha aí. Filhos nascidos no deserto. No meio dessa dificuldade vai nascer filhos. No meio dessa dificuldade nascerão filhos, irmão, no meio dessa dificuldade nascerão filhos espirituais, vão nascer músicos no meio desse deserto, vão nascer pregadores no meio desse deserto, vão nascer ensinadores no meio desse deserto. Porque esses filhos do deserto, eles absorvem uma cultura totalmente nova, uma mentalidade nova. É um povo que quer o novo. É um povo que quer alguma coisa, que aquilo que é o pouco que você dá para eles é muito. Filhos mimados, o muito que você dá para eles é como nada. Filhos do deserto, o pouco que você dá para eles é muito. Pastor, o que eu comia onde eu estava, e o que eu como agora, isso aqui é um banquete. Aí você pega para alguns que estão aqui e fala assim, rapaz, minha alma tem fastio deste pão que eu toda hora eu ouço. Depois que foram gerados por Moisés, Moisés educou na lei. Manda Jesus. Eu falo espiritualmente falando, manda Jesus. Manda que nós vamos educar. Quem quer ser educado pelo Espírito Santo, levanta a mão e fala, gente, pelo amor de Deus, é uma noite profética aqui, meu irmão. Fala, Jesus, eu quero ser educado nessa cultura do céu. Eu quero ser educado nessa cultura do céu. Eu quero absorver essa cultura do céu, Senhor. Essa geração do deserto receberam a lei, que é Deuteronômio, juraram aliança com o Senhor e Josué circuncida eles para entrar na terra prometida. Aleluia! Quando Josué vai assumir o cargo de Moisés, o povo fez um acordo com ele. Nós vamos te ouvir, desde que o Senhor seja como você, conforme foi com Moisés. Ele não fala de sabedoria, ele não fala de perícia, não fala de linguística, ele fala assim, o que a gente quer é ver Deus na sua vida. Enquanto um povo que morre no Egito, que é panela de carne, a geração do deserto quer Deus na vida do líder. O que vocês esperam quando vieram para a plenitude? Disse Jesus. O que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Foram ver uma cana agitada pelo vento? Não, João é mais do que isso, é profeta. Você foi procurar o quê? Gente bem vestida de Armani, de Ricardo Almeida? Você teria que ir para os palácios do governo, porque aqui não é isso não. Mas se você veio buscando um lugar, uma casa de profeta, então você veio para o lugar certo. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E essa é a porta do céu. Neemias entendeu, toca aí, vaso. Neemias entendeu o perigo de se contaminar filhos. Por isso forçou o povo pós-cativeiro babilônico a despedir de filhos com mulheres estranhas. Precisamos defender esse princípio, irmão. Ovelhas saudáveis geram.
Ovelhas saudáveis geram. Ovelhas saudáveis geram. Vaso. Você tem que me trazer uma ovelha. Você tem que me trazer uma ovelha. Você tem que me trazer uma ovelha. O senhor tem que me trazer uma ovelha. A senhora tem que me trazer uma manada de ovelha. Você tem que me trazer ovelha. Você tem que trazer ovelha. Você tem que trazer ovelha. Não é Renan só não, não é Ailton não. É você, você tem que trazer ovelha. Você tem que gerar ovelha. Você tem que gerar outra vida. Escute uma... Escute um negócio que eu vou falar para você. Menos? Ué? Quando uma mulher engravida, o que acontece com o corpo da mulher? Se reconfigura. Se reconfigura. Os órgãos chegam para um lado, para o outro, para poder ajustar a criança. Os hormônios são revirados. O que acontece? Os seios começam a inchar. Por quê? Porque virou a chave dentro dela e ela começa a produzir alguma coisa. Quem engravida gera comida. Alguma coisa começa a produzir dentro dela, começa a gerar. Tem vida ali para sair. Tem vida para sair. Tem vida para sair. A minha prima teve uma menina na mesma época que Kátia teve Letícia. Minha prima teve um problema lá no seio e tal, que ela não conseguia, pelo menos na noite ou nos primeiros dias, de dar mamar. Aí meu tio teve a célebre ideia: vamos lá na casa de Val, pedir para Kátia dar de mamar um cadinho para ela. A filha não era de Kátia, mas Kátia tinha leite para dar de sobra. Porque o leite que é de Kátia só saía porque Kátia tinha vida dentro dela, que a vida dentro dela forçava. Você precisa ter umas mensagens novas? Coloque uma vida dentro de você. Recursos começarão a fluir da sua vida quando você tiver vida gerando dentro de você. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender, meu filho? Deu para entender? Aleluia! Que comida é dada às ovelhas? O que se é colocado diante dos seus olhos? Invista tempo para discipular, formar matrizes. De uma boa árvore pode se formar uma floresta. Para você ter uma floresta, basta ter uma árvore boa, porque a árvore boa vai poder frutificar. Semente, semente, semente. Jaraguá pode virar uma floresta, aleluia, porque tem uma matriz boa ali. Aonde vocês estiverem, pode gerar vida através de vocês. Eu tenho mais 3 páginas ainda de esboço para falar. Jesus sabia disso, ele disse: eu sou um só, mas posso me multiplicar em 12. Eu sou um, mas me multiplico em 12. Fazendo o quê? Discipulando. Irmão, vocês têm que entender. No dia que vocês entenderem isso, essas crises de vocês vai passar. Identifique a pessoa que você vai transferir o que você tem. Abençoe a multidão. Liberte a multidão. Mas discipule poucos. Transfira o que você tem. Chame para perto, chame para comer, chame para beber, chame para andar junto, chame para sentar, chame, transfira, ensine, fale, leva num congresso com você, leva ali na churrascaria com você, anda com ela, discipule com ela, fale com ela, ela vai aprender andando com você, ela vai aprender nas coisas que você solta, porque discípulo aprende vendo, ouvindo, perguntando. Transfira o que você tem antes que você morra. Discípulos são a garantia para a próxima geração. Amante, ok, Maia? Discipule
discipule, não lance a flecha sem antes prepará-la. Prepare a flecha antes de lançá-la. Reparai a sua andaramanara sé. Descubra, olhe atentamente para pessoas. Quem brilha quando você fala, quem brilha pelas coisas que você diz, é essa pessoa. Deus está te dando a chave aqui. Essa é a pessoa, essa é a senha. Descubra essa pessoa e transfira o que você tem para ela, que ela transferirá para outras pessoas. Oh, glória! Ative o ventre dessa pessoa, ative essas pessoas e elas gerarão novas ovelhas. Jesus tem uma hora que ele tem uma multidão. E daqui a pouco, ele falou assim: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Duro esse discurso, quem pode resistir isso? Não, vamos embora para casa. E foi embora a multidão. A multidão foi embora. De uma hora para outra, a multidão largou Jesus. Jesus podia estar em crise. Rapaz, ferrou, me abandonaram, debandou essa gente que começou comigo. Jesus olhou para ele e disse: você não quer ir embora não? Aí daqui a pouco um maluco daquele pescador fala assim: para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ele falou assim: é você. Jesus olhou para ele e deve ter dito assim, Jesus deve ter pensado assim: é você, rapaz. É você, rapaz. É você, rapaz. É você, rapaz. Oh, glória. É você, rapaz. E 12 incendiaram o mundo. E 12 espalharam a mensagem no mundo. Ai, Jesus, me mostra esse coração desejoso para receber. Vamos ficar de pé. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Ô Espírito Santo, nós oramos nessa noite por crescimento. Oramos nessa noite por ventres espirituais que sejam abertos. Pela palavra pregada no domingo passado, Senhor, flechas como na mão do valente. Envia, lança, acerta o alvo, Senhor Deus, pela glória do Teu nome. Oh Espírito Santo, te clamamos pela segunda onda. Te clamamos pelo tempo de milagres, um tempo de crescimento, um tempo de salvação. Ah, Jesus, ativa, Senhor Deus, ativa a Tua igreja para curar. Ah, Jesus, ativa a Tua igreja para ganhar, discipular e enviar, Senhor. Dá-me filhos, se não morro. Que seja assim, Senhor. Que seja assim, Senhor. Que seja assim, Senhor. Que seja assim, Senhor. Que seja assim. Está dito, está selado e vai se cumprir. Ventres espirituais abertos para a glória do nome de Jesus. Aplauda a Deus da melhor maneira que você puder nessa oportunidade.